Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na semana entre a Epifania do Senhor, que celebramos no último domingo, e o próximo domingo nós celebraremos a solenidade do batismo do Senhor. E aí nós encerramos o tempo do Natal e iniciamos o tempo comum. É por isso que as leituras nesses dias, nesta semana de modo particular, elas não estão seguindo o mesmo evangelista. Ora nós estamos com Mateus, ora estamos com Lucas, ora com Marcos. E nesta variação toda há um propósito da igreja, não são passagens colocadas aleatoriamente, elas têm um propósito. E o propósito é mostrar que a epifania do Senhor continua. Epifania é uma palavra grega que significa manifestação da sua glória. Isso aconteceu, como celebramos no domingo, quando aqueles reis magos, aqueles sábios do Oriente visitam o menino Deus. Eles se dobram diante dele, ajoelham-se diante dele, entregam-lhe presentes, abrindo seus cofres, ouro, incenso e mirra. Mas a liturgia da igreja está mostrando para nós todos estes dias que Deus continua se manifestando, que aliás, Jesus Cristo é a plena manifestação do Pai. O Papa Francisco, ao proclamar o ano extraordinário da misericórdia, disse isto: Jesus revela o rosto misericordioso do Pai. Em Jesus nós descobrimos quem é o Pai e como é que o Pai age. E aí nós escutamos então na segunda-feira que Jesus é este que vem nas trevas do nosso coração. Para o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ele vai à Galiléia dos gentios, dos pagãos, e ali anuncia o seu evangelho. Depois nós escutamos na terça-feira que Jesus é este que nos alimenta por compaixão, porque vê as suas ovelhas, o seu povo como ovelhas sem pastor. Ele se põe a pregar, se põe a falar, e já é tarde. E então Jesus não despede as multidões assim. Ele diz aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. E aquele lugar que os discípulos dizem: isso aqui é um deserto, o que a gente vai fazer aqui? Jesus transforma um deserto num lugar inesquecível. E aí, ontem, quarta-feira, nós escutamos que os discípulos ainda não tinham entendido tudo isso e Jesus ainda caminha sobre as águas. Veja, como é que Deus se manifesta na nossa vida? Ele é este que caminha sobre as águas, sobre as nossas dificuldades, sobre as crises, sobre aquilo que nos amedronta, sobre aquilo que é instável na nossa vida, sobre aquelas situações que tiram a paz do nosso coração.
E hoje, nesta quinta-feira, nós vemos outra manifestação, outra epifania do Senhor. Qual é? É Jesus que na sinagoga, aliás, ele vai para a sinagoga movido pelo Espírito. E aí, como de costume, no sábado, ele se levanta para fazer a leitura, escolhe o trecho do profeta Isaías no capítulo 61, e o texto começa justamente assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. E Jesus lê aquela profecia de Isaías, e Jesus para justamente no ponto em que diz: para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos tinham os olhos fixos em Jesus, alguns provavelmente esperando: não vai continuar a leitura? Porque a leitura continuava falando da vingança de Deus. E aqui está a manifestação do Senhor de novo em Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da misericórdia. Mais do que provocar vinganças, Ele quer estabelecer um tempo de graça na nossa vida. Ele não vem para condenar. É óbvio que diante dele todos nós tomamos uma posição e podemos sim assumir um caminho de condenação. Mas o convite de Deus é da graça, é da restauração. Não é simplesmente de um processo de toma lá da cá, entende? Processo de graça, é instrumento de salvação. Ele vem para libertar, Ele vem para salvar. Os padres da igreja, nos primeiros séculos, diziam que Jesus e o Espírito são como que dois braços com os quais o Pai, e agora eu digo, o Pai das misericórdias, nos abraça. Então veja, toda a ação de Jesus se passou no Espírito. Toda a vida de Jesus se deu no Espírito. Ele era íntimo do Pai, Ele era íntimo do Espírito Santo. E aqui está a receita para nós, se quisermos viver a primeira leitura de hoje. Nós precisamos do Espírito Santo para amar. É claro, as duas coisas, né? Precisamos reconhecer a salvação de Jesus. Precisamos reconhecer que em Jesus nós fomos salvos. Porque quem não se reconhece miserável e alcançado pela graça de Deus, vai sempre julgar os outros, vai sempre apontar o dedo, vai sempre criticar. Agora, quem se descobre alcançado pela misericórdia em Jesus Cristo, vai se esforçar para viver como Ele, amando como Ele. Mas, queridos, só o nosso esforço não é suficiente. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos viver no Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Escutamos o finalzinho da primeira leitura de hoje. Esta é a vitória que venceu o mundo. Venceu o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Qual é a vitória que venceu o mundo? Eu não escutei. Qual é a vitória que venceu o mundo? A nossa fé. Como é que a nossa fé se manifesta? São João nos disse: se alguém disser, amo a Deus, mas, entretanto, odeia o seu irmão, é mentiroso. E aqui muitos de nós dizem assim: é tranquilo, eu não odeio ninguém. Jamais, nunca. Ok, mas o sentido de odiar aqui não é o sentido que nós conhecemos e comumente nós usamos. O sentido de odiar aqui é aquele mesmo sentido que Jesus usa quando diz assim: olha, quem vem me seguir, mas não odeia seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Lá em Lucas 14, por exemplo. E aí a gente entende, os exegetas vão nos explicar, né, qual o sentido desse odiar. Não é um odiar. O sentido aqui, literal, a palavra grega colocada ali quer dizer amar menos. Então eu vou retomar a frase trocando esta palavra para a gente se avaliar. Aquele que disser amo a Deus, mas entretanto ama menos o seu irmão, é mentiroso. Quem é que precisa da nossa ajuda? Porque o nosso amor precisa se manifestar concretamente.
Eu e você precisamos nos deixar conduzir por este Espírito Santo. Eu e você precisamos estar imbuídos deste amor do Pai. Eu e você precisamos fazer continuamente essa experiência de um Deus que se manifesta a mim, que se manifesta a nós. Mas, gente, a graça de Deus não pode ficar só em mim, não pode ficar só em você. Este amor que nós experimentamos precisa transbordar. Olha o tamanho deste santuário. Ontem eu passei a noite aqui, isso aqui estava tomado de gente. Graças a Deus, na missa do Clube da Evangelização. E eu percebi que tinham pessoas, inclusive, ali no mezanino. Agora, eu preciso te dizer, a misericórdia do Senhor ultrapassa o tamanho deste santuário. Ultrapassa a nossa razão. A misericórdia do Senhor é desde sempre e para sempre. Então nós precisamos continuamente fazer a experiência deste amor pelo Espírito Santo para aprendermos também a parar de apontar o dedo e olharmos, aliás, e batermos no peito e dizermos: Senhor, eu também preciso da Tua graça. Porque senão, meus irmãos, todos nós vamos dar muitas desculpas e não vamos amar de verdade. A gente vai diferenciar. A gente ama Deus de um jeito e ama os nossos irmãos de outro. Mas a verdade é que nós precisamos amar Deus amando os nossos irmãos, porque Deus quis esta pessoa. Inclusive aquele mentiroso, inclusive aquele sem vergonha, inclusive aquele que te traiu, inclusive aquele que está te devendo, inclusive aquele que continua dando nó. Amar estas pessoas é um exercício para todos nós. É um convite que nos faz o Pai das misericórdias. Como ajudar? E aqui, quando se fala em ajudar, a gente logo pensa, fazer caridade, ajudar as instituições. Isso mesmo. Ajude as instituições, ajude a Canção Nova, ajude a sua paróquia, ajude as instituições de caridade da sua cidade. Também dê esmolas para quem precisa, faça tudo isso. Mas sabe, às vezes quem precisa de ajuda também está do nosso lado, também está aí na sua casa. E a ajuda pode ser algo também simples, do tipo ajudar a lavar a louça, limpar o quintal, olhar nos olhos, pedir perdão, falar a verdade. A ajuda pode ser parar de adular alguém. Você sabe que a pessoa está no erro e você fica lá, ai, tadinho dele, ai, bichinho. Isso não é misericórdia. A misericórdia põe de pé e diz: isso aí não é para você, sai dessa. Ajudar é levar o amor de Cristo, o amor concreto. Ajudar, às vezes, é se sentar do lado da pessoa, chorar com ela e não ter palavras, mas dizer assim: eu estou aqui para chorar com você. Nós pedimos, Senhor, rico em misericórdia, ajuda-nos a amar assim. É um trabalho árduo, é um trabalho exigente, mas nós nos abrimos ao trabalho da Tua graça em nós. Põe a mão no seu coração e diga isso: trabalhe em mim, Espírito Santo. Me converte, Espírito Santo. Eu me disponho a parar de colocar empecilhos para que a Tua graça trabalhe em mim. Sem a Tua graça, eu não vou longe. Mas com a Tua graça, Senhor, as nações Te glorificarão. Porque por onde eu passar, eu deixarei rastros de um Pai das misericórdias que me sustenta. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.